a gente aqui agora vai falar para uma classe, né, para um grupo especial, que são aqueles que já estão na melhor idade, melhor não é idade, isso? é isso mesmo. E hoje... falar do amor de Deus para eles é algo que é urgente, né? Se a gente for pensar numa cronologia até, né? É, uma urgente. Hoje nós trouxemos aí a Dilene, missionária lá do Ministério da Casa de Honra, nos ajuda lá a trabalhar aí com a melhor idade da igreja. Isso aí é a primeira ministra lá no Haiti, assim, essa viveu no Haiti. Manda prender e manda soltar comanda lá. Comanda. Daqui ela comanda lá, né, no Haiti, né? Então fez um trabalho maravilhoso, um tempo lá no Haiti, e hoje está nos ajudando, né, nesse evangelismo, fazendo esse ID, cumprindo essa missão, agora com a melhor idade aí conosco. Passando um tempo aí com a gente, está sendo... Nós estamos aproveitando muito dela, estamos absorvendo, sugando muito dela. O casting aí dos pastores lá tá top de linha. Não, a equipe lá é fenomenal, maravilhosa. Mas então vamos falar aí dessa, igual como eu coloquei, né, sobre essa urgência de falar do amor de Deus. Por que dessa urgência? Então, é muito interessante, primeiramente quero agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, né? E é um privilégio a gente poder mesmo falar do amor do Senhor, né? E graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de trabalhar ali na Casa da Honra. E para falar do evangelismo com a terceira idade, a gente precisa de entender algumas coisas. O primeiro é, a população brasileira hoje, ela representa aproximadamente 10% da população é idoso, né? O Brasil ele ainda é um país de jovens, né? Mas a perspectiva aí para frente é que 30% do país para daqui no máximo 30 anos chegarmos a 30%. A 30% de uma população de idosos. O sexto país de maior número de idosos já. É verdade. E o que acontece também é que os idosos eles têm uma necessidade específica, né? Eles têm uma demanda específica. Então, a maneira como devemos abordá-los é diferente. Quais são essas demandas? O que sugeriria essa palavra demanda aí, pessoal de cá? Tá. Então, o que seria essa demanda? Seria mesmo a necessidade do idoso. Ele tem acima de 60 anos, já viveu muito. O que acontece hoje é que a abordagem hoje do evangelho ou do evangelismo é com relação à transformação de vida e às bênçãos que advêm essa transformação de vida. Então, hoje o idoso ele tem mais de 60 anos e para falar de transformação imediatamente é um pouco complicado, né? Porque ele já viveu muito. Teoricamente, a vida dele já está resolvida, vamos dizer. Entendeu? E começar a exigir transformação, não é bem assim. E às vezes, na ótica dele, tem que entender a forma como que o idoso vê o mundo. E, às vezes, na ótica dele, a vida dele foi muito boa. Ele conseguiu estabelecer uma família, criar os filhos, encaminhar os filhos. Hoje ele vive uma aposentadoria, então um casamento ali... Ele está completando o ciclo de vida, completando o ciclo. Então, a ótica dele enxergar, olha, está tudo muito bom. O que eu tenho que transformar? É verdade. E é interessante, nós, como pessoas que estamos evangelizando, abordarmos melhor a questão da vida eterna, da salvação, né? É interessante deixar isso bem claro a respeito da vida eterna com o Senhor. Porque, como o pastor falou, muitos olham para trás e não veem do que se queixar da vida. Tem caráter, são honestos, né? Tem uma família pronta. E esses idosos de hoje, eles vieram desse tempo que ainda se preservava a honestidade, a integridade, os princípios. Muitos dos nossos idosos hoje, a despeito do seu credo religioso, eles ainda guardam aqueles princípios, os bons princípios, né? Por exemplo, da castidade, da fidelidade, do casamento até que a morte o separe. Do compromisso, da palavra, você deu uma palavra, ele cumpre. De coisas simples, até mesmo de dar uma bênção. O pai e a mãe, quando a gente chega em casa... Benção, pai, benção, mãe. Benção, mãe, né? Então, são coisas simples, mas que estão ali firmes neles. Então, a gente precisa dinamizar a nossa estratégia de evangelismo com esses idosos. Né? A começar, como o pastor falou, primeiramente a gente precisa entender a visão de mundo dele. Então, seria muito interessante ouvir o idoso.
O idoso tem várias histórias para contar, histórias que vão nos enriquecer, histórias então, verídicas. Então, para falar para o pessoal de casa, seria, então, o primeiro ponto de evangelismo é ouvir o idoso. Não é falar, é ouvir. É ouvir. Isso é um paradoxo aí. Paradoxo, né? E a gente precisa estabelecer isso, porque isso é interessante. Sabe por quê, Serginho? O idoso, para você conquistar ele, para que você tenha a atenção dele, você precisa, primeira coisa, ouvi-lo. Então, quando você ouve, ele quer ser ouvido, ele quer falar, ele quer ser escutado. E muitas vezes o idoso, ele não dão tanta atenção a ele. Então, quando você dá essa atenção, quando você você escuta, você presta atenção, ele está falando, você está olhando nos olhos dele, prestando atenção no que ele está falando, pronto. Ali você tem uma chave que você conquista, cativa aquela pessoa. Conquistou o idoso, conquistou a simpatia dela, né? Eu faço visita todos os dias, né? Eu levo ceia às pessoas que não têm condições de estar na igreja, de não vir à igreja. Então eu chego na casa do idoso, ouço, tomo um cafezinho, um bolinho, um biscoito, fico um tempo ali ouvindo ele e depois Cuidado com essas visitas, você vai casar agora, então cuidado. Tem que apertar o vestido, né? Já a gente encomendou o vestido. Então, é verdade. Então, assim, precisa desse tempo, porque às vezes a família trabalha o dia todo. Deixa o idoso sozinho, deixa o idoso com o neto, com o cachorro, deixa o idoso lá. Mas ninguém para ouvir. Quando as pessoas chegam no trabalho, tá todo mundo querendo descansar. Ele não falou como é que foi o dia dele. Então precisa ser ouvido, precisa ouvir o coração dele. Tantas queixas, tantas coisas que ele quer falar, colocar, e não tem ninguém para ouvi-lo. Então, uma das primeiras coisas, ouvir o idoso. Uma das segundas coisas, não ter preconceito, não ter resistência. Ele está falando e não querer competir com ele. É uma conversa de respeito. Poxa, aquela pessoa já viveu tanto tempo, já passou tantas experiências. E nem olhar para ele como alguém já morto, né? Já não tem mais nada a oferecer. Né? Até porque essas duas condições aí que foram citadas, de olhar como morto, a Bíblia diz que o Senhor, derramando seu Espírito, os nossos velhos, eles voltariam a sonhar. Né? E saber tudo, a gente, e até o respeito com o que se deve abordar, também quando a Bíblia diz, quando você vai falar com um idoso, é você tratá-lo como um pai. Verdade. Essa comparativa. Não menosprezar, Paulo né? falou isso para Timóteo, né? Isso. Paulo, ele orienta Timóteo a respeitar ali o idoso, a forma como lidar, como falar com o idoso, está tendo todo esse respeito, né? Procurar ver mais a maneira como ele vê o mundo, os princípios dele, como ele está vendo. Fala, como é que você está vendo a política, como é que você está vendo a igreja? Gente, o idoso só tem a oferecer. Às vezes nós olhamos para ele e vemos assim, está acabando o tempo dele. Como se fosse uma carta fora do baralho. Não, e ele é uma peça-chave. Olha o que a pessoa já viveu, as experiências que elas viveram. E o que elas podem também deixar como legado para a gente. A história que eles escreveram ao longo desses anos. Então, assim, seria muito interessante sentar, ver a visão de mundo, para a gente poder ir ali encaixar o evangelho, pegar uma passagem bíblica e compartilhar. Tem tantas coisas que, às vezes, o idoso, ele já pratica, princípios bíblicos que ele já pratica e a gente quer jogar alguma coisa nele que ele não vai responder agora. Essa mudança, essa transformação, ele não vai responder de imediato como um menino de 18, 20 anos, 30 anos responde. Não que não precise ter mudança de vida, transformação. Sim, claro. Mas isso vai ser um processo muito mais lento do que acontece normalmente. Se fosse uma pessoa de 30 anos. Porque eles estão muito ainda presos, Serginho, na tradição, nas coisas. Eu ia perguntar no tradicionalismo. Se essa seria uma das maiores barreiras do tradicionalismo. Então a gente, por conta dessa questão da tradição, nós não podemos chegar e já afrontá-lo, ele nas suas tradições. Então, determinados assuntos, eu já não vou no evangelismo, eu já não posso chegar e confrontá-lo. Eu tenho que respeitar as tradições dele. E depois ali eu tenho que mostrar para ele, aí já é um trabalho não do evangelismo, já é um trabalho de um posterior, de um discipulado, do acompanhamento. Eu trabalhar com ele nessa questão de tradições, para ele poder ficar desvencilhado dessa tradição, dessa religiosidade, porque são muito religiosos. Então, se você já chega confrontando, já atirando nessa tradição, você constrói muro. Constrói barreira, aí não tem como depois você... A mesma pessoa, você não consegue mais romper essa barreira. Talvez um outro, mas você não. Aí você já tem que sair de cena. Já tem que sair de cena. Agora, falando sobre o aspecto do evangelismo criativo com os idosos,
o que se usa hoje, como que é essa atração deles aí, além dessa conquista pessoal? Tá. Então a gente pode falar sobre oferecer a eles alguma coisa a partir da necessidade deles. Um exemplo de evangelismo muito interessante, hoje os idosos ficam muito em praças ou então em pista de Cooper, né, para fazer atividades físicas. Essas academias ao ar livre, né? Que hoje academia, isso, que fica muito cheio. Então ali a gente pode pegar uma tenda, levar um médico ou uma enfermeira para poder medir a pressão, falar um pouquinho sobre a hipertensão, falar assuntos de interesse do idoso e ali fazer um evangelismo criativo. Aí valeria, por exemplo, nessa tenda também fazer um convite, olha, nós temos um lugar que chama-se Casa da Honra, ligado à Igreja Batista da Lagoinha. Vale também nesse aspecto? Ali nós vamos ter um evento ali, vamos ter um passeio, uma excursão com o pessoal da melhor idade. Então falou, é um chamativo. E você falou, interessante, uma forma desse evangelismo criativo, essa questão de eventos. Você chamá-lo não para o culto, nós temos o culto do pessoal da Deixa, com os idosos da igreja, são convidados ao culto da melhor idade, todo domingo, 8 da manhã, no tabernáculo. Fecha parênteses. Eu já tive lá, eu até quero compartilhar essa experiência, eu tive lá nas minhas últimas férias, estava no finalzinho dela, o pastor Márcio pediu para eu pregar lá em 2 domingos. Gente, que amor! Que amor do pessoal. Assim, a gente vai alegre, né? A gente vai em muita igreja. A gente vai em muita igreja. Tem hora que você arrancar um amém do povo, é complicado, mas em compensação lá você falava um negócio ali, claro, biblicamente, uma verdade bíblica, amém, glória a Deus, domingo, 8 horas da manhã. Eles são participativos, né? São muito participativos. Essa é uma necessidade que foi falada aqui, né? É verdade. Mas uma forma desse evangelismo criativo, às vezes você convidá-lo, então, ele esse culto, domingo, 8 da manhã no tabernáculo, pode ser que ele não vá. Mas a questão do evento, das viagens, de promover essas... Né, de ser criativo mesmo, esses passeios, a gente consegue muito idoso consegue vir, a gente consegue alcançar com as viagens que a gente promove com a melhor idade. A gente promove muito passeio, esse passeio ele vem promover a comunhão, vem promover uma qualidade de vida, um bem-estar, né, mas também ele tem aí esse cunho evangelístico, porque acaba que muitos vêm, às vezes um marido que ainda foi alcançado, ou uma esposa, ou uma amiga de alguma senhora, que vem e nas viagens ela acaba conhecendo, tendo aquele momento ali, 5, 7 dias em convívio com os irmãos e elas acabam sendo alcançadas através E até porque, por exemplo, nesses eventos tem uma rotina, tem uma disciplina, né? Ali a pregação da palavra, ela existe. Sim. Né? E é sobre todas as coisas importantes socializar ele também, porque às vezes ele só fica em casa, não tem amigos, né? Só tem ali a família, e a família com dificuldade de atenção. Então, o que a igreja faz? A igreja pega esse idoso e socializa ele de novo. Fala, não, peraí, vamos aqui, tem pessoas da sua idade que pensam como você, que vê o mundo como você, então vem pra cá, que a gente vai fazer algo legal. Né? Tem um culto também todas as quartas-feiras. É mostrar que ainda é possível transformar o mundo, né? Sim. Com certeza. E assim, eu tive assim uma oportunidade de ir num velório de idoso. Meu Deus, foi um velório evangelístico. Todo mundo falando daquela pessoa que foi. Tipo assim, todo mundo falando da senhora que estava morta. 98 anos. Aconteceu um fato muito interessante. Uma senhora se levantou, pegou a palavra e falou, olha, essa mulher, ela orava para que a minha filha voltasse ao casamento com o esposo. E eles estão voltando, estão reatando. Pô, a mulher morta, estava ali morta, só o corpo dela. Mas a vida dela, o legado dela estava mais vivo do que tudo. Né? As pessoas se levantando e falando da história que aquela mulher estava deixando. Então a gente precisa de olhar para o idoso, gente, com olhos de amor. Né, sobre todas as coisas, sobre o amor, e ver que é uma oportunidade, não é um fim. A idade dele não está mostrando pra gente um fim, mas uma continuidade.